Conversando um pouco com o Fernando, o que poderíamos trazer para nós refletirmos hoje, e eu digo assim a vocês também que acompanham pela internet, o nosso coração da comunidade Sagrada Família, dos membros da comunidade Sagrada Família, está cheio de graça, cheio de alegria, cheio de agradecimento a Deus, porque Deus nos deu um retiro maravilhoso. Na semana retrasada, né? Há 2 finais de semana atrás. E ainda nosso coração arde por aquilo que nós ouvimos, sentimos, vivemos, experimentamos. O nosso coração ainda é cheio da presença de Deus que foi derramada sobre nós naquele retiro, né? Foi o nosso 16º Reavivar, um retiro anual, onde os membros da comunidade Sagrada Família participam desse retiro para se reabastecer. Como o nome diz, reavivar, né? No início não tínhamos, por isso temos 18 anos, e o 16º Reavivar. Então, esse retiro, de fato, ele fez aquilo que é a proposta dele. Ele reavivou em nós, membros da comunidade Sagrada Família, a graça do carisma. E muitas coisas foram ditas, foram experimentadas, foram ouvidas, foram faladas a Deus, foram recebidas de Deus, foram dadas a Deus, né? Renovamos a nossa pertença a Deus, o nosso desejo de céu. O meu lugar é o céu, cantamos hoje, o nosso desejo de ser de Deus. Lembramos o tanto que Luiz e Zélia Martã tinham esse desejo de ser de Deus, o desejo de que os filhos que viessem fossem de Deus. Tanto é que tem aquela oração forte de Zélia. Ela rezava para Deus a cada gravidez: Senhor, se este filho não for para ser teu, leva-o. Se for para ele se perder na vida, pode levá-lo, né? E eles perderam 4 filhos em idade muito tenra ainda, né? Muito novinhos. Enfim, esse era o desejo de Zélia, esse era o desejo de Luiz. E uma das coisas que marcou muito o nosso retiro, e que eu queria partilhar com vocês, eu vou pedir ajuda da Maria Helena. Maria Helena, na hora que você sentir que tem que partilhar alguma coisa, vem aqui, me ajuda, e a gente vai colocando aquilo que o Espírito quer falar hoje para nós. Uma das coisas que ficaram fortes nesse retiro foi logo o início dele, quando a irmã Maria Sara pregaram para nós, né? A irmã Maria Sara, uma religiosa consagrada da comunidade Sementes do Verbo, o fundador dessa comunidade, o Jorge, e a sua esposa Marie. Eles são franceses, a irmã Maria Sara portuguesa, a comunidade deles, a primeira comunidade teve origem na França, e depois eles fizeram, sob a orientação de Dom Alberto Taveira, uma refundação, uma nova fundação, na verdade, aqui no Brasil, em Palmas, Tocantins. Então lá é a sede deles. E eles vieram, essa comunidade, pelo 3º ano seguido, pregar para nós. Fecharam um ciclo maravilhoso que fez a comunidade, está fazendo e vai fazer a comunidade crescer muito na maturidade humana e espiritual. E logo no início, a irmã Maria Sara nos recordava que era importante deixarmos a vida emocional para nos abrirmos para a vida espiritual, né? E fomos entendendo durante o retiro e fomos identificando em nós o que era a vida emocional e o que era a vida espiritual, né? Essa passagem não foi lida no retiro, ou deve ter sido citada, mas eu quero ler com vocês Gálatas 5. Porque aqui fala da vida no espírito e da vida na carne. Gálatas 5, a partir do versículo 13. Ele fala em não abusar da liberdade e viver vida espiritual. Vós, irmãos, fostes chamados à liberdade.
Não abuseis, porém, da liberdade como pretexto para prazeres carnais. Pelo contrário, fazei-vos servos uns dos outros pela caridade. Porque toda a lei se encerra num só preceito: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas se vos mordeis e vos devorais, vede que não acabeis por vos destruirdes uns aos outros. Digo, pois, deixai-vos conduzir pelo Espírito, e não satisfareis aos apetites da carne. Porque os desejos da carne se opõem aos do Espírito, e estes aos da carne, pois são contrários uns aos outros. É por isso que não fazeis o que quereríeis. Se, porém, vos deixais guiar pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são estas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizades, brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdias, partidos, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Dessas coisas vos previno, como já vos preveni: os que as praticarem não herdarão o reino de Deus. Aqui a gente já percebe que há uma contraposição com aquilo que cantamos hoje. Nós cantamos: o meu lugar é o céu. Se o nosso lugar é o céu, estas coisas não podem ter lugar na nossa vida. Porque quem pratica estas coisas não herdarão o reino de Deus, o céu. Ao contrário, o fruto do Espírito é caridade, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, brandura, temperança. Contra estas coisas não há lei, pois os que são de Jesus Cristo crucificaram a carne com as paixões e concupiscências. Se vivemos pelo Espírito, andemos também de acordo com o Espírito. Palavra do Senhor. Um pouco antes, São Paulo faz uma advertência aos Gálatas. No capítulo 3, a partir do versículo 1, ele diz assim: ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou a vós? Ante cujos olhos foi apresentada a imagem de Jesus Cristo crucificado? Apenas isto quero saber de vós: recebeste o Espírito pelas práticas da lei ou pela aceitação da fé? Sois assim tão levianos? Depois de terdes começado pelo Espírito, quereis agora acabar pela carne? Ter feito tais experiências em vão? Se é que foi em vão, aquele que vos dá o Espírito e realiza milagres entre vós, acaso o faz pela prática da lei ou pela aceitação da fé? Foi este o caso de Abraão? Ele creu em Deus e isto lhe foi levado em conta de justiça. Palavra do Senhor. Então, por estas palavras e muitas outras que nós poderíamos pegar no Evangelho, nas cartas de São Paulo, enfim, nós vamos percebendo o que significa deixar a vida emocional e para entrar na vida espiritual, assumir a vida espiritual, a vida que o Espírito nos dá mediante a fé. Depois do retiro, eu fui refletindo que deixar a vida emocional para assumir a vida espiritual não significa anular a vida emocional. Porque senão nós também anularíamos a nossa identidade. Porque a emotividade faz parte do nosso ser. Nós somos um ser por inteiro. Mente, corpo e alma, espírito. Né? Na verdade, se a gente for pegar São Paulo, é mente, espírito e alma. Né? Corpo, espírito e alma. O espírito significando a mente, a alma, aquele princípio vital soprado por Deus a partir da nossa existência. Dentro dessa tríplice realidade, nós somos uma pessoa. Uma pessoa. O espírito,
a alma e o corpo. Então eu não posso anular o corpo para poder viver em Deus. Deus me chama por inteiro. Eu não posso anular a alma ou o espírito para viver em... Não tem. Nós somos uma só coisa. Somos um ser composto destas 3 dimensões: o corpo, a alma e o espírito. Então, é por inteiro que Deus nos chama a viver a vida espiritual. A vida espiritual é a vida em Deus, é a vida com Deus, a vida vivida debaixo da lei de Deus, dos mandamentos de Deus, debaixo do amor de Deus. Significa o quê? Passar da vida emocional para a vida espiritual significa mudar o alicerce da nossa vida. Nós não vamos anular o emocional, não vamos, ele vai continuar existindo em nós, mesmo porque também é impossível anular o emocional em nós, faz parte da nossa vida. Enquanto estivermos vivos, as nossas emoções estão vivas, né? Mas significa mudar o alicerce onde colocamos a construção da nossa vida. Se nós construímos a nossa vida, os nossos relacionamentos, os nossos projetos, no alicerce da vida emocional, o que vai acontecer? O emocional nosso, ele é suscetível, como as fases da lua. Num mês, nós temos 4 luas. Às vezes num dia mesmo, né, Alessandra? Nós temos várias fases num dia só, né? Sobretudo as mulheres também, que têm dentro do seu ciclo de mulher, né, alterações hormonais que mexem com a emoção. E depois mexe com a emoção dos homens, né, que às vezes nem sabem lidar com... Né, né, Paulo? Exatamente. E quando a gente entender que as mulheres são cíclicas, né, Marilena? Aí nós vamos entender melhor as mulheres. Então vejam, aí a irmã dizia para nós, né? Viver no emocional é viver um constante tsunami. É um terremoto constante, é um maremoto constante, é um tsunami constante, porque o nosso emocional, ele balança conforme o nosso ânimo, conforme a química do nosso corpo, conforme nossos hormônios, conforme o tempo, conforme o trânsito, conforme... Né, o motorista de táxi, então, né, Paulo? Misericórdia, né? Em São Paulo ainda, só na misericórdia. Então, imagina a gente alicerçar a nossa vida no emocional. Tudo que está colocado ali vai balançar conforme o emocional. Agora, sem anular o emocional, reconhecendo que nós somos seres emocionais, mas também somos, por natureza, criados por Deus, seres espirituais, também somos seres carnais, e nós vimos aqui as obras da carne, mas podemos submeter tudo isto pela fé no Espírito. Então nós somos convidados a colocar o alicerce da nossa vida na vida espiritual, que aí então é uma vida em Deus. Deus não balança ao sabor das ondas e dos ventos como balança o nosso emocional. E isso significa o quê? Dar passos qualitativos na nossa vida espiritual. Dar passos concretos para uma maturidade de vida. Uma maturidade de vida espiritual. É isso que nós precisamos almejar. Eu lembro que o ano passado tivemos o tema da intimidade e da profundidade com Deus. Quer dizer, na verdade o tema era maturidade, como nesse ano também, é uma continuidade. Mas a palavra que veio, pela irmã Maria Sara inclusive, era: para atingirmos a maturidade precisamos de intimidade e de profundidade com Deus e em Deus. Se eu não tenho intimidade com Deus e se eu não tenho profundidade, eu vou viver uma relação com Deus muito rasa, muito superficial. E tudo que é muito superficial é uma casca muito fina, muito sensível,
que se quebra facilmente. Ou seja, qualquer fato, qualquer acontecimento, qualquer olhada torta que nos derem, aquela aparência de vida espiritual se racha toda, se quebra. Se quebra. Então Deus quer nos dar esta, e nos chama, nos convida a essa intimidade. Com quem? Com Ele. Um mergulho nas profundezas de Deus. Ou seja, mergulhar cada vez mais num relacionamento íntimo, de tal maneira que esse relacionamento vá produzindo em mim uma força, uma fortaleza, uma têmpera. Eu trabalhei numa empresa que fabricava chaveiros, medalhas, eram a partir de uma estamparia em ferro, em latão. Então aquelas chapas de latão eram recortadas, se fazia um molde numa barra de ferro, um cilindro de ferro, às vezes era quadrado, mas na maioria era um cilindro de ferro. Ali se esculpia um molde, se colocava na prensa, e aquela prensa de várias toneladas baixava, dando uma pancada naquela chapa de latão, e em contato com aquele aço trabalhado, aquele latão duro, um metal duro, se moldava naquela modelagem feita no aço. Só que aquele aço, para aguentar aquelas pancadas tinha prensas de 10, de 20, de 30, de 60 toneladas. Imagina uma pancada de 60 toneladas. O ferro que está ali tem que ser forte para aguentar. Aquele ferro não podia ir cru para essas prensas, porque senão na primeira batida ele rachava, ele estourava. Então ele passava por um processo químico e por um processo de calor e de frio, uns choques térmicos. Ele saía de um forno e logo era resfriado, ele passava por altas temperaturas, de repente recebia um choque térmico e um tratamento químico que dava têmpera. Há uma música antiga lá, eu não sei se é da Shalom, que dizia, lá no Nordeste, dizia assim: ó Senhor, dai-me a têmpera dos mártires. Dai-me a face de Cristo, da face de Cristo, se não me engano. Aprendemos lá em 1900 e bolinha, né? Ó Senhor, dai-me a têmpera dos mártires. O que os mártires tinham e os santos tinham diferente de nós? A princípio, nada. São José Maria Escrivá, no livro Caminho, ele vai dizer: os santos foram como nós, homens de carne e osso. Apenas venceram. Venceram por quê? Porque buscaram a vida espiritual. E a vida espiritual dá para a pessoa têmpera. Quem vive, coloca a sua vida no alicerce da vida emocional, até parece uma pessoa espiritual, até é uma pessoa que reza, vem ao grupo, até pertence a uma comunidade, pode até ser consagrado a uma comunidade, mas bastou uma batidinha e a coisa racha toda. Nos disse o padre no início do retiro, o padre Daniel, ele vem celebrar aqui o encerramento do retiro dos jovens, semana que vem, o Amor Maior. Ele dizia: nós somos cristal, que tocou ele racha, ou somos cristãos? Você é um cristão ou você é um cristal? E o padre abriu o retiro assim, ele não sabia o que a irmã falaria. E eu logo fizemos a ligação. O cristal está na emoção, o cristão está na vida espiritual. Onde alicerçamos a nossa vida? Onde vamos escolher alicerçar a nossa vida? Porque a gente tem que saber disso. Se ninguém disse para você, digo eu hoje, né? Talvez deveriam ter dito no seu batismo, né? E falado para os seus pais, para os nossos pais: olha, quando ele crescer, avisa ele. Hoje ele está sendo batizado, ele está se tornando cristão, então se prepara, porque você vai apanhar muito. Você vai levar muita pancada, porque cristão é para isto.
Seguir a Cristo não é fácil. Se alguém disse que é fácil, está mentindo. Não é fácil, porque para seguir a Cristo, o Catecismo da Igreja Católica diz: o cristão segue o mesmo caminho do Cristo. E o caminho do Cristo foi cruz, sofrimento, calvário. Só que esse caminho nos garante a ressurreição, a alegria da vida eterna. Então, vale a pena todo e qualquer sacrifício, porque vamos alcançar um prêmio maior de todos os outros prêmios, né? E é eterno, sem fim, com Deus. Então o alicerce da nossa vida tem que estar aí. Então nós vamos passar, nós vamos apanhar dos irmãos, vamos apanhar dos inimigos da igreja, vamos apanhar às vezes da igreja, vamos apanhar do demônio, né? O próprio Padre Pio quantas vezes lutava fisicamente com o demônio, né? Quem assistiu o filme dele, vê, quem leu a vida dele, fisicamente, né, ele lutava com o demônio. Então nós vamos viver na nossa vida essas lutas, e quem vive constantemente em luta precisa se tornar uma pessoa forte. E uma pessoa só se torna forte quando ela coloca a sua vida num alicerce sólido. Se o alicerce não é sólido, tudo que ela construir vai balançar e uma hora cai. Cai. Anda circulando pelo Facebook, dizem que é uma frase de Bento XVI, mas eu não sei se é dele, porque talvez seja até mais antiga, mas alguém um dia disse isso. Mas aparece a figura lá de Bento XVI e alguém fazendo a pergunta: santidade, por que a igreja está perdendo tantos fiéis? E ele responde assim: não, a igreja não perdeu nenhum fiel, porque quem é fiel não sai da igreja. Então nós sofremos e sofreremos muitos abalos. Vai depender do alicerce em que está assentada a nossa vida. Como vamos reagir aos abalos? Seja abalo na igreja, seja abalo na fé, seja abalo nos relacionamentos entre as pessoas, relacionamento marido e mulher, relacionamento pais e filhos, relacionamento irmãos, relacionamento familiar, que hoje sofre tantos abalos. A família que é tão atacada, a família que é tão experimentada, a família que é tão provada nos dias de hoje, a família que é tão desprezada, a família que é tão desvalorizada, enfim. Por tudo isso que nós passamos, problemas financeiros, problemas profissionais, problemas com pessoas no trabalho, enfim. Como vamos reagir a isso tudo? Como vamos reagir? E aí nós vamos olhando para as figuras que Deus coloca na nossa vida. Por exemplo, João Paulo II, o nosso, cadê, não está aqui, está lá, o nosso querido Papa da família. João Paulo II foi uma pessoa plenamente em Deus, plenamente centrada, um homem que viveu assim, viveu apaixonadamente pela humanidade, pelo homem, mas um homem profundamente espiritual. Passou pelos horrores da guerra, da invasão russa, da invasão alemã, de Hitler, enfim. Depois da guerra, aí vem o domínio do comunismo, enfim, todo o sofrimento que ele passou na sua vida. Foi para o seminário clandestino, se ordenou clandestinamente, enfim. E foi um homem que mudou a configuração do nosso planeta, a configuração geográfica e política do nosso planeta, e também religiosa. Ele aproximou pessoas tão diferentes, sofreu perseguição, sofreu um atentado contra a sua vida, né, mas permaneceu íntegro, perdoou o seu assassino. Ele não foi assassinado, o seu agressor, né? Perdoou o seu agressor. Enfim, a gente vai lendo na vida dele todo o equilíbrio, e eu fico admirado de ver quantas coisas João Paulo II passou e como ele tinha equilíbrio emocional nas situações que ele viveu. Equilíbrio emocional, por quê? A vida dele não estava sentada no emocional, estava no espiritual. Com isso, até o emocional dele. Então, quem tem vida
a vida alicerçada na vida espiritual equilibra o emocional. Quem tem a vida alicerçada no emocional desestabiliza mais ainda o emocional e estraga a vida espiritual. É impossível ter vida espiritual se a nossa vida está alicerçada no emocional. Para o resto da vida, nosso emocional vai sempre balançar. Mas quando a gente alicerça no espiritual, é diferente. Eu nem sei onde que eu contei para alguém, numa rodinha de partilha, e conto aqui um testemunho. Logo em seguida do retiro, nós enviamos uma jovem da comunidade para o encontro internacional dos jovens da Renovação Carismática que aconteceu aqui em Foz do Iguaçu. E aí ela ligou dizendo que problema de trânsito aqui em São Paulo, e uma série de coisas, enfim. Não conseguiu pegar um ônibus daqui para Guarulhos, teve que pegar meia hora depois. Com essa meia hora, ela chegou no balcão da Gol, digo aqui a empresa, que meio-dia e 2. Aí a moça disse, o check-in fechou meio-dia. Então nós não podemos perder o voo. Aí ela me ligou, a gente teve que negociar, pagar a diferença para pegar um outro voo e não sei o quê. Enfim, na hora, o meu sangue italiano e colérico subiu, né? Minha vontade era sair daqui, lá, e falar umas verdades lá no balcão da Gol, porque eu falei, eu não me lembro nos últimos 2 anos, espero que alguém da Gol até assista essa palestra aqui, né? Nos últimos 2 anos eu não lembro de um voo que saiu no horário. Não lembro. Nenhum voo saiu no horário. E por causa de 2 minutos você me faz perder o voo e ainda pagar a diferença, merece ouvir umas coisas, né? Mas eu estava ali, eu estava até caminhando na quadra, viu, Marilena? Eu estava caminhando, viu? Estava fazendo caminhada ali. E aí eu desliguei o telefone, né? Aí eu falei, não, Jesus, não é assim. Porque eu comecei a sentir que o lado da ira estava vindo. Eu falei, não, Senhor, não me chama a isto. E fui rezando, falei, Jesus, me ajuda a equilibrar minhas emoções e a colocar a minha vida na vida espiritual, alicerçar tudo na vida espiritual, e na vida espiritual a gente equilibra o emocional e resolve isso de uma outra maneira, né? E assim fui rezando, pedindo a Jesus e recordando também, falei, Jesus, eu acabei de sair de um retiro que eu ouvi tudo isso. Agora já estou sendo provado no dia seguinte, né? Para viver aquilo que a gente experimentou no retiro. E aí o coração foi acalmando, fui tomando consciência daquilo que sou chamado a viver. Aonde eu tenho que colocar o alicerce da minha vida. Enfim, aí depois eu cheguei à conclusão que não precisava daquela guerra toda, né? Porque se eu deixar o meu emocional livre, eu começo a Terceira Guerra Mundial fácil. Então a gente tem que estar sempre fazendo força para e eu fui pedindo a Jesus, e aí a gente vai vendo como que Jesus age na nossa vida. Mas também eu experimentei algo que é importante. Eu precisei decidir. Jesus não fez uma mágica assim para me transformar. Ele me deu, comecei a ler em Gálatas aqui, a liberdade. Vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, mas não abusem da liberdade como pretexto para fazer coisa errada. Eu sou livre, eu posso fazer o que eu bem entendo. Não. Eu posso fazer tudo, mas nem tudo me convém, né? Então, um ponto importante para nós entrarmos na vida espiritual é a decisão pessoal. É eu usar a minha vontade e a minha liberdade de escolha para escolher esse caminho. Porque a todo momento eu tenho a liberdade, Deus me dá essa liberdade de escolher os caminhos que são apontados na minha frente. Eu escolho começar uma guerra agora ou eu escolho o caminho da paz? Não é ser bobo, eu posso muito bem escrever um e-mail para a empresa relatando o fato e registrando uma reclamação.
como direito de cidadão, né? Como direito de consumidor. Pronto, faço pelas vias normais, né? Enfim, mas isso me fez refletir exatamente sobre a liberdade. Eu preciso decidir. Então, meu irmão, minha irmã, a decisão está na tua mão. Vem falar aqui, Marilena. Está na tua mão. Não esquece disso. Nós vamos rezar daqui a pouco diante do Santíssimo e nós vamos pedir para Ele, vamos pedir para Jesus hoje nos dar uma firmeza de vontade. Porque se nós não temos essa firmeza de vontade, aí temos que agir pela fé. O meu grande irmão e amigo fundador da comunidade Pantocrato, inclusive apareceu ontem no show do Newton, quem assistiu na Canção Nova, vibrei mais pelo meu amigo do que pelo sobrinho, né? Meu amigo, meu irmão, enfim. O André colocaram no Facebook também, os filhos dele da comunidade, uma frase dele que é muito forte. Quando faltar a vontade, que abunde a fidelidade. Rezamos isso ontem na nossa adoração. Quando faltar a vontade, que abunde a fidelidade. Então, se eu tenho que pedir para o Senhor essa firmeza de vontade. Só que se ainda assim a minha vontade ainda não está inclinada para a vida espiritual, eu preciso tomar posse pela fé da fidelidade que eu prometo a Deus. A minha fidelidade e a minha obediência. Pela fé eu vou. Pela fé eu vou. E aí eu alicerço então a minha vida na vida espiritual. E diante dessa situação que o Ítalo colocou, a gente tem que dar a vitória, né? Porque dentro da gente tem a mulher velha, né, e a mulher nova, né? O homem velho e o homem novo. Então, o que São Paulo está dizendo aqui é exatamente isso. Se deixar conduzir pelo Espírito é deixar o homem novo ter a vitória, né, sobre as coisas velhas. E eu sei o quanto isso é difícil para o Ítalo por causa do temperamento dele, né? Porque Jesus não é manso, Jesus é manso e humilde. Jesus não é colérico e nervoso de coração, né? Então Jesus nos chama também a ter esse coração manso e humilde. Por quê? Pelo nosso temperamento, que a gente sabe que são 4, né, os tipos de temperamento. A gente, né, quem é colérico, quer fazer justiça pelas próprias mãos. E, geralmente, o colérico, ele é perfeccionista. Ele quer tudo do jeito que ele imaginou. Não pode mudar uma vírgula, né, lá. Então, isso o quê? Traz também conversão na nossa vida. Porque a gente tem que ter jogo de cintura. Porque as coisas não são como a gente imagina, né? Tem o real e o imaginário. A gente, né, idealiza uma coisa, né, imagina uma coisa, mas geralmente não é assim que acontece, né? Então, nós podemos dar a vitória, né? A quem nós podemos dar a vitória? Aquilo que a gente orava também hoje em relação ao perdão, né? Quem que eu vou deixar ter a vitória? A mágoa, o ressentimento ou o mandamento de Jesus que nos pede, né? Então, aí a gente tem o quê? A gente tem que se dobrar, a gente tem que se quebrar, né? Quebrar o orgulho, quebrar a nossa vontade, a nossa vaidade, né? De não dar o braço a torcer. E isso, Jesus nos ensina, né? Nos ensinou o tempo todo. É só pegar os evangelhos, né? Do começo ao fim, a gente vai ver Jesus mostrando como deve ser a atitude do cristão, o comportamento do cristão, como ele deve agir diante das situações, né? Como o Ítalo colocou, o inimigo ele vem de todas as maneiras para nos derrubar, né? Ele sabe onde é o nosso ponto fraco, e ele vai lá na ferida e cutuca, e a nossa ferida vai gerando pecado, né? Vai gerando toda aquela confusão que a gente já conhece, né? Então, vamos dar a vitória, né, ao espiritual, ao homem novo que tem dentro de nós. Porque o Espírito Santo já foi derramado no nosso coração. Então, o Espírito Santo nos dá a capacidade, né, de deixar essa mulher nova, esse homem novo viver, né? O Roberto, lá da Semente do Verbo, ele sempre falava assim, que, né, o homem velho dele tinha sido afogado na água do Espírito, mas o danado sabia nadar. De vez em quando ele dava umas braçadas para fora, né? Então, de vez em quando a gente precisa clamar o Espírito Santo e afogar a mulher velha, porque a bicha sabe nadar, sabe boiar, sabe flutuar, entendeu? Então, eu entendo do que eu estou falando agora, né? Porque eu trabalho com natação. Então, eu sei como é que é. Dá um jeito, né? Respira. Então, a gente precisa estar atento, vigiando. E a gente vigia o quê? É na oração, é no pé de Jesus. Fica aqui já, o Santíssimo já vai vir para a gente poder rezar.
Então o negócio é pegar o homem e a mulher velha, amarrar as mãos, os pés e botar uma pedra pesada e jogar no fundo, para ele não, mesmo sabendo nadar, ele não vai sair de lá, né? João capítulo 15, Jesus fala assim: já não vos chamo mais de servos. Então nós somos chamados por Deus a não vivermos uma vida de servos, um relacionamento de servo para com o Senhor. Porque o servo tem medo, o servo fica acuado, porque o seu Senhor é o que manda nele, é severo. Nosso Deus é Senhor, sim, só que Ele é Pai e nos ama. Nós somos chamados a sermos filhos, O servo talvez viva na vida emocional, o filho vive na vida espiritual. Então é isso que hoje somos chamados a viver, como filhos, na dignidade de filhos de Deus. Porque Deus derramou, como diz a palavra, sobre nós o Espírito que clama em nós, Abá, Pai. Esse Espírito faz com que nós clamemos, meu Pai, meu Paizinho, meu Papai. Então somos filhos. Assume isso para a sua vida, e eu tenho certeza que o caminho para a vida espiritual, para alicerçar a sua vida na vida espiritual, é garantido. E nós, como conselho da comunidade, junto com o Ítalo, onde foi que o inimigo nos tocou? Foi na unidade, quebrou a nossa unidade, feriu a nossa unidade. E aí a gente viu o quanto que a gente estava também na vida emocional, Então, a gente viu que nesse retiro nós precisamos retomar. E toda a graça que o Ítalo falava no começo foi a retomada dessa unidade, da decisão de se amar de novo, de começar de novo, de ver a limitação do outro, mas não exaltar a limitação, mas ver o que o outro tem de bom. Então, assim, para mim, a grande graça foi essa também, viu, Ítalo? De poder olhar nos seus olhos, te ver como pai, a Rosana como mãe, ver os meus irmãos. Porque vocês viram como eu estava, não viram, gente? O meu rosto de tristeza era por isso. Não era pela situação que eu estava passando, desemprego do Charles, de não ter minha casa. Mas o que mais me entristecia era isso. Mas Jesus veio, com a graça dele, e restaurou. E está restaurando, Gibinha? A gente vê. Oi? Eu acabei de falar para a Anice agora, eu falei, essa é a Maria Helena que eu conheço. Não, gente, essa é a Maria Helena nova. Essa é a Maria Helena nova. A essa velha Maria Helena morreu no retiro. Que a gente está... afogada. A morrer a mão dela. E quando ela começar a nadar, Amém. Vocês podem me ajudar. Reza para mim, gente. Reza porque ela quer nadar, quer dar abraçada. Tá bom? Glória a Deus. Mas é isso. Quando a gente coloca o alicerce no emocional... É o que eu falava, os relacionamentos, todos eles se balançam, ficam frios, se afastam, se agridem, e isso acontece na nossa vida diária. Vamos mudar isso, porque Jesus que está chegando é aquele que tem o poder de mudar todas essas situações da nossa vida. O louvor, o poder e a glória ao grande Rei. Gratidão renderei pelas maravilhas que Ele fez ao Cordeiro de Deus, que com esplendor vencendo vem. Seja o louvor pelos séculos dos séculos, amém. O louvor, o poder e a glória ao grande Rei. Gratidão renderei pelas maravilhas que Ele fez ao Cordeiro de Deus, que com esplendor vencendo vem. Seja o louvor pelos séculos dos séculos, amém. Seja o louvor pelos séculos dos séculos, amém. Mais uma vez.
seja o louvor pelos séculos dos séculos. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. A Maria Helena falou sobre os temperamentos, que basicamente, dentro de uma das linhas que a psicologia explica, que o temperamento ele é genético. Nós também herdamos temperamento através da genética que nos foi fornecida pelo pai e pela mãe, mas também vinda dos avós. E normalmente temos um temperamento dominante, mas temos características, às vezes até de todos, seja o colérico, o sanguíneo, o melancólico ou sanguíneo, fleumático. Todos eles têm muitas coisas positivas, mas também eles têm características negativas. São fraquezas, que nós somos convidados a lidar com tudo isso na nossa vida e colocá-las diante do Senhor. Porque diante de uma situação, o colérico vai agir com agressividade, o fleumático com passividade, mais uma passividade negativa, o melancólico tem uma tendência de cair na depressão, da murmuração, do mau humor, o sanguíneo não vai conseguir lidar bem com a situação, enfim. Tudo isso está no nosso emocional. Mas como são características nossas, da nossa pessoa, e inclusive o temperamento é genético, o que já não é a personalidade e o caráter que são construídos a partir do temperamento que é genético, com a educação, o ambiente que nós vivemos, vai construindo nosso caráter e nossa personalidade. Mas tudo isso ainda é emoção. Somos convidados hoje, diante de Jesus, a colocar tudo pela fé, alicerçados em Deus. Uma vida em Deus, uma vida plena, uma vida de fé, uma vida de esperança, uma vida de amor, uma vida alicerçada no Senhor. Ele é a nossa rocha, Ele é o nosso alicerce. Coloquemos tudo aquilo que nós vamos percebendo na nossa vida. Você pode ir dizendo para Jesus, vá falando com Ele, vá apresentando a sua vida para Ele. Você sabe onde você é fraco, onde você é fraca. Você sabe onde você é desequilibrado, onde você é desequilibrada, onde as suas emoções desequilibram as suas ações, desequilibram o seu comportamento. E onde você deve colocar toda a sua vida. Vá dizendo para o Senhor, mas na liberdade de filho de Deus. Você não é servo, você não é serva, você é filho, você é filha, e filho amado, filha amada, escolhido por Deus, eleito por Deus, amado ao extremo por Deus, ao infinito. Por isso é que Jesus foi enviado pelo Pai. Deus de tal modo amou o mundo, diz o evangelista João, no capítulo 3, versículo 16, que enviou o seu Filho ao mundo, o seu Filho amado, para que o mundo
fosse salvo por Ele, não condenado, mas salvo por Ele. O Senhor nos oferece a salvação hoje. Eu tenho certeza que assim como no meu coração, no seu coração, e você também que nos acompanha pela internet, o seu coração com certeza tem o desejo de uma vida em Deus. Vamos mudar o peso da balança. O emocional que pesava tanto na nossa vida agora vai pesar o lado espiritual. O espiritual vai comandar a nossa vida, porque é aí que Deus vai agir e vai equilibrar o nosso emocional. É o que nós te pedimos, Jesus, e apresentamos todas as nossas fraquezas, mas também todas as nossas virtudes, nossas qualidades, para que elas sejam trabalhadas. Quantas vezes nossas fraquezas anularam, Senhor, aniquilaram as nossas qualidades, e até mesmo nós acabamos nos convencendo que somos maus, mas isso não é verdade, Senhor. O Senhor nos fez bons, o Senhor nos fez destinados ao céu, destinados à santidade. O Senhor nos criou com muitas qualidades, com muitas coisas boas, e hoje nós queremos resgatar isso tudo em nossas vidas, Senhor. Ajuda-nos, Jesus, vem em nosso auxílio, vem em nosso socorro, Senhor. Adorado seja, Senhor, glorificado seja o Teu nome, Senhor. E diante, Senhor, de Ti, apresentando nosso emocional, nós reconhecemos o quanto precisamos do Senhor, o quanto somos pobres, o quanto somos fracos, o quanto somos necessitados, Jesus, de Ti. Diga para o Senhor que você é necessitada, que você é necessitado dEle, que você precisa do toque dEle na sua área emocional, para que o Senhor possa transformar, Senhor, as nossas fraquezas, nossas misérias, Senhor, em dons, em graças, Senhor. Vem, Jesus, agora receber o nosso nada, a nossa pobreza, a nossa fraqueza. Vem transformar, Senhor. O quanto necessitamos do Senhor. O quanto não somos nada, Senhor, sem a Tua graça, Senhor. E como é bom, Senhor, saber que somos pobres, necessitados, e temos o Senhor para nos ajudar. O Salmo de hoje vai dizer exatamente isso. Salmo 9. Me tocava muito de manhã na oração. Ele diz assim: entretanto, vós vedes tudo, observais os que penam e sofrem, a fim de tomar a causa deles em vossas mãos. É a vós que se abandona o infortunado, sois vós o amparo do órfão. Palavra do Senhor. Vós vedes e observais tudo. O Senhor sabe onde é a nossa fraqueza, a nossa carência, a nossa fragilidade, mas a Tua palavra nos afirma que o Senhor toma tudo isso, que o Senhor vê tudo isso. Então o Senhor diz aqui que a fim de tomar a causa deles em vossas mãos. Toma, Senhor, a causa nossa, a nossa parte emocional, a nossa parte espiritual, tudo que foi colocado pelo Ítalo. Toma, Senhor, nas vossas mãos. E o Senhor é o amparo, né, do órfão, daquele que não tem quem cuide dele. Cuida de nós, Senhor, cuida dessa situação nossa. Faz-nos crescer, Senhor, como cristãos. Ajuda-nos a ser homens e mulheres com coluna vertebral, Senhor, homens e mulheres fortes, para Te servir, Senhor, para servir Teu reino, a Tua igreja, Senhor. Dai-nos, Senhor, firmeza, Senhor, de espírito, firmeza de alma, firmeza na emoção, Senhor. Nós Te pedimos, Senhor. Oriala bariala la la xandariala la 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 la. Oriala la la. Oriala la la. Shumera la la la. La
Meu Deus, eu creio e adoro, espero e te amo por aqueles que não te amam. O céu se faz presente aqui e olhas para mim, porque me amas sem igual. Eu queria colocar aqui os nossos irmãos da internet, a Márcia Regina, do Paulo, Tiago, a Thaís, a Patrícia, que nos acompanham, a Patrícia de Praia Grande, a Érica de São José dos Campos, Francisca Regis de Guarulhos. Aí pelo Facebook, nossos irmãos Vivian Abreu, Mirela Miranda, Lucileide Santos Silva, Paulo Camelo, Lenise Filomena Brito, Tatiana, Maria, Paulina, Gabriela, Edileuza, Mateus, Elvis, Alex, Ana Célia, Gabriela, Cristina, Vanessa, Tatiana, hoje tem bastante, né? Marinho, Pedro Costa, Gabriela, Leidiana, Kelly, Cristina, Iris, Kelly Félix, todos os nossos irmãos da internet que pediram para colocar seus nomes diante do Santíssimo. Amém. E o que o Senhor assim coloca no meu coração, Ítalo, para você, fundador dessa comunidade, para você, Maria Helena, cofundadora, a Rosana, que também está aqui, é que o coração de Deus está em festa pela comunidade. Nesse retiro, foi como assim aconteceu nas bodas de Caná. Maria, ela intercedeu pela comunidade. Ela pediu aquele milagre, o vinho novo que faltava. E quando eu vi as fotos na internet da fraternidade, né, de toda a comunidade em Santos, as fotos aqui do Agitro Fraterno, meu coração assim pulava de alegria. Falava, nossa, que vontade de estar lá, né? E assim, e o Senhor coloca, não é porque eu estou aqui, mas qualquer um que olhava as fotos, via o brilho dos olhos, via que era Jesus, né? E quantas vezes eu ali na intercessão, eu pedia pelas missões, né? Porque eu não conseguia entender, né? Eu falava, gente, mas a gente vive uma riqueza tão grande aqui, de estar com o fundador, de estar com os irmãos. E como assim missão de Palmas, missão de Brasília? Eu via assim muito longe, sempre nas intercessões eu pedia. E hoje, quando a Maria Helena falou dessa unidade, né, que foi essa ferida que o Senhor tocou, o Senhor confirmava mesmo. Hoje, na intercessão, eu contemplando ali aonde fica, né, o sacrário, aquele menino Jesus todo envolto, né? Parece que em faixas, e o Senhor colocava no meu coração. Hoje, eu estou enfaixando toda a comunidade, cada membro, cada um que está aí pelo mundo afora, mas que é desse cacho, né? Então, assim, o Senhor envolvendo essa comunidade, para que toda a comunidade possa também envolver as famílias, né? Com esse amor de Deus, através desse carisma, atrair, resgatar. Então, assim, eu louvo muito a Deus, porque desde, assim, eu falo a graça que eu tive, né, de ficar nesses banheiros, quantas coisas que o Senhor falou no meu coração, ali. E eu pude contemplar a vitória mesmo da comunidade, porque o vinho novo o Senhor derramou. E eu tenho certeza, Ítalo, que no seu coração, a paz da nova sede está totalmente tranquila. Porque assim como seu amigo André, quando não dá, como que é a frase? Quando falta a vontade, a fidelidade. E isso, essa abundância de fidelidade você tem, fundador. Você e a sua família. Isso eu posso falar por estar vivendo aqui. Então, assim,
se deixa, se entrega. Mas eu tenho certeza que no seu coração essa paz está concreta. Então, obrigada, Senhor. Obrigada por todo esse milagre, Senhor, que o Senhor realizou nesse 16º Reavivar, Senhor. Eu te louvo, Senhor. Eu queria que você pegasse a palavra de Gálatas, diante de Jesus, Jesus Eucarístico, vivo no meio de nós, no versículo 24, Gálatas 5, versículo 24. E pudéssemos ler juntos, e depois que a gente crucificasse as obras da carne, né, as obras do emocional, né, que afloram em nós, nós pudéssemos clamar a Jesus Eucarístico pelos frutos do Espírito. Amém? Então vamos lá. Pois os que são de Jesus Cristo crucificaram a carne com as paixões e concupiscências. Se vivemos pelo Espírito, andemos também de acordo com o Espírito. E nós te pedimos, Jesus, as coisas do Espírito, os frutos do Espírito agora. Pedimos a caridade, Senhor, a alegria, a paz, a bondade, a paciência, a afabilidade, Senhor, a temperança, Senhor, o equilíbrio, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, contra essas coisas não há lei. Pedimos, Jesus, enche a comunidade dos frutos do teu Espírito. Enche, Jesus, tira toda a obra da carne que tem aqui na comunidade, nos nossos corações, Senhor. Colocamos debaixo do teu sangue, Jesus, toda a carne. Sim, Jesus, cravamos na tua cruz, crucificamos toda a obra da carne e deixamos, Senhor, brotar, florir, Senhor, os frutos do Espírito. Clama, irmão, aquele fruto que você mais precisa agora. Aqui em Gálatas 22, você vai ver os frutos. Pede ao Senhor agora aquilo que você precisa. Eu preciso do amor, Senhor. Eu preciso da fidelidade, Senhor. Eu preciso da brandura, Senhor. Eu preciso da afabilidade, Senhor, da paciência, Senhor, da paz. Eu preciso de todos os frutos, Senhor. Eu preciso, Jesus, do amor, Senhor, do teu amor, para que eu possa viver esse amor, Senhor. Derrama, Jesus, eu sou necessitada, Senhor. Eu sou necessitada desses frutos, Senhor. Eu sou pobre desses frutos, Senhor. Aumenta em mim, Senhor, os frutos do Espírito, Senhor. Muito obrigada, Jesus. Obrigada por esse grande milagre, por esse vinho novo, Jesus, que é derramado sobre nós. E alcança, Senhor, aqueles que não estão aqui, que estão de férias, Senhor. Alcança o Charles, Senhor, o Silvio e a Márcia, Senhor. Todo o conselho, todos os irmãos que não puderam vir hoje. Alcança as famílias, os filhos que estão longe, que não querem voltar. Toca agora cada um, Senhor. Vem resgatar, Jesus, hoje, nessa noite, Senhor. Derrama a graça, Senhor, de unidade dos filhos com a comunidade, das famílias com a comunidade, Senhor. Nós te pedimos, Jesus, tudo que foi quebrado, Senhor, tudo que foi derrubado pelo inimigo, Senhor, reconstrói, restaura, Senhor. Sela com teu amor hoje, Senhor. Nós te clamamos, Jesus. Nós clamamos a ti, Senhor. O Senhor que pode todas as coisas, Jesus. Derrama, Senhor, teu Espírito Santo sobre nós, sobre as nossas famílias. Batiza, Senhor. Batiza com teu amor, batiza com a unidade, Senhor. Sim, Jesus, guarda a comunidade contra todo o ataque na unidade, Senhor. Cobre com teu sangue, Jesus, cada membro, Senhor. Cada missão, Senhor. Cobre com teu sangue, Jesus. Cada irmão, Senhor. Cada missionário, Senhor. Nós te pedimos, Jesus. Vem, vem, impetuoso, vem, sopra em mim, vem, traz plena vida, restaura o meu jardim. Vem, vento impetuoso, vem, sopra em mim, vem, traz plena vida, restaura o meu jardim.
E Jesus nos pede: deixai-vos conduzir pelo Espírito. Peça esse coração dócil. Jesus, dai-nos docilidade para nos deixar conduzir, Senhor. Que não queiramos mais nos conduzir, Senhor. Nos guiar, Senhor. Nós hoje nos abandonamos em Ti, Senhor. Conduze-nos, Senhor. Conduze-nos, Espírito Santo, para os caminhos que Tu queres, para o plano do Pai, para a vontade do Pai. Vem, Espírito Santo. No meu jardim, gerando vida em mim. Vem, vento impetuoso, vem. Sopra em mim, vem, traz plena vida, restaura o meu jardim, vem, vento impetuoso, vem, sopra em mim, vem, traz plena vida, restaura o meu jardim. E nós, eu falo por mim, pelo Ítalo, nós queremos pedir perdão a toda a comunidade pela quebra da unidade, por deixarmos o inimigo sapatear. Nós pedimos perdão a Jesus primeiro e depois a vocês, porque quebrando a unidade nós quebramos o canal da graça de Deus.